Dor. Eu senti uma dor muito grande, eu senti muita vergonha. Eu me senti exposta, eu me senti invadida. Eu que sempre fui muito reservada nas minhas coisas, eu digo que eu sou uma pessoa que faço muita amizade, mas a grande maioria dos meus amigos tem acesso a partes, né, de mim, porque eu guardo muitas coisas, eu ainda guardo. É algo que eu venho exercitando, mas eu sou muito reservada. Então eu me vi nua para todo mundo ver, sem filtro. E aquilo me trouxe um ponto de dor, uma coisa tão doída, tão frustrada, que a minha primeira pergunta foi: qual é a minha parte nisso tudo? Sabe, o que é que eu fiz para merecer? Mas foi isso, qual é a minha parte, a minha responsabilidade diante disso que está acontecendo? E depois que isso aconteceu, foi que eu pude olhar para mim. E aquela mulher que eu achava que eu era maravilhosa, né? Eu vivia muito iludida, achava que estava tudo bem. Eu criei uma fantasia, eu vivia nela e eu vendia uma vida fantasiosa para as pessoas. Então, a grande maioria das pessoas me via, eu sempre muito arrumada, num meio de gente conhecida, né? E me via, relacionamento, família, e não era nada daquilo. Eu era simplesmente um fake, um personagem. Era um personagem, isso mesmo. Então, aí foi o momento em que eu pude, eu diria que eu entrei pro casulo. Quando a lagarta fica lá no casulo, se eu puder fazer uma metáfora, seria essa. E dentro desse casulo, eu passei mais de um ano me reconstruindo, olhando pra mim, cuidando de mim. Eu fico emocionada porque foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que podia acontecer na minha vida. Porque foi lá, nesse momento, em que eu pude me apaixonar por mim. Sabe quando você tá paquerando, conhecendo alguém, que você fica naquele frisson? Eu comecei a ficar assim, mas não tinha ninguém, era eu. Então, muitas vezes as pessoas me elogiavam, comentavam: ai, Rafa, que você é isso, você é maravilhosa, você é aquilo. E eu não via isso. Eu não via, era como se eu fosse invisível para mim mesma. E eu buscava coisas para me fantasiar mesmo. Então, meu cabelo era diferente, eu me vestia de uma forma muito performática, e tudo que eu fazia era para fora, nada era para mim. Era tudo pensando no outro. Se eu trabalhava no meio de televisão, eu estava no meio de políticos, eu estava pertencendo àquilo. Mas e eu? Eu estava lá atrás, eu não tinha identidade. Então esse momento do casulo para mim foi muito importante para que eu pudesse realmente assumir a identidade que eu sou, né? E foi um momento muito importante, me fez parte da mulher que eu sou hoje. Então a borboleta saiu para voar, e foi ficando grande, foi ficando colorida. E esse processo nunca para, eu acho. Eu acredito que esse processo nunca para. Eu todo dia sou alguém que busco aprender um pouco mais. Mas tudo isso começou lá atrás mesmo. Eu sou cearense, né? Meu sotaque não nega, eu sou cearense, sou natural de Fortaleza. Eu sou a única filha mulher da dona Aurize e do seu Firmiano, dos meus pais. E eu diria que eu sou irmã do meio, né? A minha mãe engravidou antes de mim, perdeu. Depois eu vim. E aí eu tenho mais 2 irmãos, né? Que são mais novos que eu. Um com uma diferença menor e o outro com uma diferença de 10 anos pra mim. Então, a minha família sempre foi muito simples. Os meus pais não tinham uma condição financeira. Eu cresci em bairro de periferia, em Fortaleza, mas sempre com uma visão. O meu pai e minha mãe sempre eles tiveram uma visão grande, de ser grande,
de estudo, de proporcionar o melhor dentro do que eles podiam pra gente. Sempre, sempre, sempre. E eu cresci com isso, com essa vontade de ser grande, né? Ah, de repente não é porque seu pai é funcionário, sua mãe também, e que você não vai usufruir do melhor. E eu estudei, eles se esforçaram bastante. Estudei nas melhores escolas, as mais tradicionais de lá. Eu tive acesso à educação, era basicamente educação e comida. Não tinha luxo, tudo muito simples. E aí, na infância, por incrível que pareça, eu era muito calada, né? A minha mãe, meus pais sempre muitas regras, a gente tinha regras, e era aquela coisa bem Caxias. E eu era muito mais introspectiva, eu gostava de desenhar. Eu desenhava, eu chegava da escola, eu desenhava o meu dia, que era o que eu estava fazendo, como era que tinha sido o ônibus, a volta para casa, e dormia cedo, né? E depois, até a quinta série, no caso, eu acho que eu tinha 11 anos, eu estudei numa escola de freira. Então, aquela coisa da religião, aquela coisa bem, né, bem rígido mesmo, bem rigoroso. E aí eu fui para outra escola, que era de uma outra doutrina, também religiosa, mas que trabalhava o cristão, né, o ser cristão, de uma forma diferente. Então, nessa virada aí de adolescência, eu fui estudar nessa escola mais influente, fiz novas amizades, e aí eu mudei. É como se eu saí do armário pela primeira vez. Eu passei a ser mais influente, falante, e gostar de conversar, e fazer amizades. E foi quando eu acho que eu dei um pouco de trabalho. Porque eu falava muito, eu conversava muito em sala de aula. E a gente adolescente começa, a gente, né, o plural que eu já... Eu conversava muito. E já teve professor que me tirou de sala por causa disso. Mas dessas minhas conversas eu carrego amigos até hoje. Eu tenho amigos dessa época ainda, que somos como irmãs, como família, né? Carrego essas amizades, sim, para sempre. E aí, nesse período de escola, quando chegou no ginásio, né, primeiro ano, eu comecei a dar trabalho para estudar, recuperação, ficava de recuperação e não queria mesmo estudar. Não tinha um pouco de rebeldia, eu dei um pouco de trabalho nisso. Gostava de sair, eu gostava de estar com as pessoas. Os meus pais, a gente teve uma educação rigorosa, de estar dentro de casa, de se controlar, até por questões, eu acho, de morar em periferia e tal. Os meus pais sempre foram bem, nesse aspecto, né, bem rigorosos. E aí eu queria sair, eu queria estar na casa das minhas amigas, eu queria sair com elas, né, ser adolescente. Então, às vezes, a minha mãe não deixava, na maioria das vezes ela não deixava, e eu dava um jeito, eu inventava uma história, eu fugia. Mas uma coisa que eu sempre fazia era falar a verdade. Quando a minha mãe disse, Rafaela, você fez isso, 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 e ela olhava pra mim e eu dizia, fiz. Então eu não contava mentira, eu fazia sem ela saber. Mas na hora que fosse questionada, pra mim era um valor. Eu cresci ouvindo que mentira tem perna curta. A boca da minha mãe era isso, e é verdade. Então, se a mentira tem perna curta, eu prefiro manter minha palavra, e quando eu disser, ela sempre vai acreditar em mim. E sempre foi assim. Eu acho que aí eu construí uma relação de confiança com os meus pais, e as minhas amizades e as minhas relações, ela é muito baseada nisso, em verdade, em confiança, eu acho. Que, de certa forma, a forma como eu influencio as pessoas, elas acabam confiando em mim. Isso é muito bom, mas isso carrega também uma responsabilidade muito grande, né? E aí depois vai a adolescência, uns namoradinhos aqui, eu taco lá, mas chegou o vestibular, eu comecei sem saber o que era que eu queria ser, fiz um vestibular para jornalismo, não passei, também não era bem aquilo que eu queria. E comecei a namorar, eu tive um namorado, né? Um namorado que você posta nas redes sociais, que você assume oficialmente, eu só tive um, né? Por todos esses anos. Então, eu, sendo reservada como eu sou, eu arranjei um namorado, eu tinha 18 anos. 18 anos e eu estava fazendo cursinho para tentar o vestibular a segunda vez, né? Porque eu queria passar na faculdade pública, faculdade particular era muito caro, e eu queria moda, então não tinha, lá no Ceará só tinha na Federal. E assim eu fiz.
E aí foi quando eu conheci, eu estudava num professor de reforço, e lá ele ensinava, né, matemática, física, e eu estudava lá. Então eu conheci através de umas amizades de lá, conheci o meu namorado na época. E aí nós namoramos, eu depois passei no vestibular, passei na federal, ele também fazia faculdade. Então, assim, uma diferença pouca de idade, eu tinha 18, eu acho que ele tinha uns 21. E isso se passaram 12 anos. Nós namoramos 12 anos, né? Então, aquela coisa, né? Depois de tanto tempo assim, o que é que vai acontecer? E, na verdade, os primeiros anos foram muito bons, assim, me trouxe muito aprendizado. Eu era muito intolerante de não levar desaforo para casa, né? De peitar e, sabe? Não, eu fui aprendendo a ceder, aprendendo a ser flexível. Eu tinha um pouco de dificuldade em lidar com a família dele, no começo foi bem complicado. E depois as coisas foram se encaixando. E quando você é novinha, que você tá namorando ali cheio de sonho, eu não planejava nada. Não planejava casar, não planejava ter família. Não, eu tava ali, vivendo. Eu vivia muito a vida dele, muito preocupada com a vida dele. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a estagiar, não me identificava com nada na área de moda. Mesmo a minha família tendo fábrica, tendo confecção, eu não me identificava, não me via. Mas trabalhei ainda com a minha família, enfim. Depois eu me identifiquei na produção de moda, que é criar com roupas prontas. Então eu fui e já fui estagiar na TV Cidade, que é afiliada à Record, ainda é afiliada à Record, lá no Ceará. Então eu comecei a estagiar logo lá. Fazia alguns programas e logo, acho que depois de uns 4 meses, eu já estava tomando de conta de tudo. E lá foi a minha grande escola do fazer televisão. Por quase 4 anos eu trabalhei lá direto. Depois eu trabalhei em outras emissoras, afiliada Globo, passei 1 ano, 11 meses. Depois outras menores, fiquei fazendo produção e campanha política. E nesse período, eu já comecei a entrar em crise, né? O que é que eu quero para a minha vida? Já tinha passado o que? Eu já estava com 26, 27 anos e eu via ele crescendo, ele se desenvolvendo, ele trabalhando, viajando a trabalho, fazendo uma carreira e eu não via a minha carreira ser algo, com essa parte de produção de moda, que fosse ser algo muito provedor, algo que trouxesse uma transformação para as pessoas, não. E eu tinha clientes inclusive uma dona de emissora, em que eu tava lá na casa dela, eu tava no closet dela, nas roupas milionárias, eu tava comprando roupa com ela, e eu tava lá no problema dela, na briga com o marido, no ciúme, né? Eu tava dentro do problema dela, dentro do guarda-roupa e dentro da vida dela, da dor. E aquilo me frustrava, porque por mais que eu arrumasse, que eu cuidasse do externo, eu não podia fazer muita coisa por ela. E eu senti uma frustração tão grande, que eu dizia, meu Deus, o que é que eu posso fazer? E eu escutava. Então eu sempre fui aquela amiga de ouvir as amigas, que as amigas vêm contar algo, esperando ouvir uma palavra que preste. Que diz, sempre foi assim, sempre. E aí eu continuei, né? Continuei dessa forma. E lá eu me frustrei totalmente com a minha profissão nessa área e eu simplesmente parei de trabalhar. Eu vou dizer que eu devo ter ficado quase 2 anos, 1 ano e pouco, sem atuar na minha área. Foi aí quando eu conheci o marketing de rede, que foi numa empresa muito séria, que ainda existe no Brasil, e com a liderança que virou família para mim, e pessoas que me inspiraram, que existia algo maior do que dinheiro, do que reconhecimento, do que você ficar famoso, sabe? Do que você ser o fulano de tal, o bambambam daquela área, que é família. Então, essas pessoas vieram para a minha vida e me mostraram que existe algo muito mais importante, que é o valor de ter uma família, que foi na pessoa do Erivaldo e a Josiane, com os 2 filhos deles. Então, aquilo ali para mim foi muito impactante, eu comecei a conviver mais com eles. E aí eu fui aprendendo e vendo que eu não sabia ser casal. A gente brigava, a gente discutia muitas vezes na frente das pessoas e não tinha noção disso. Achava que era daquele jeito. Existia uma competição muito grande, sabe? Tanta imaturidade que fica competindo um com o outro. E aí, Erivas, né, que é o Erivaldo, chamava atenção, chegava para conversar. Então, foi um casal que desenvolveu a gente enquanto casal para algo maior.
E isso me trouxe respostas de algumas coisas. Que é, e aí? Daqui a pouco eu tô fazendo 30 anos, o que é que eu quero? E aí foi que começou a nascer esse desejo de ter uma família, de casar e de construir algo mais, de dar um passo a mais, de construir realmente algo. Mas eu não sentia que ele, sabe? Então, um dos primeiros conflitos foram assim. Eu acho que talvez em 2012 foi um ano que me marcou muito. Eu trabalhava na Verdes Mares, que é a afiliada Globo. E foi um ano que eu vi que eu era sozinha, eu me sentia muito sozinha. E que um fato, sempre é um fato externo, eu torci meu tornozelo, fiquei sem poder dirigir, e eu vi que eu era alguém só. E que Deus sempre me surpreende, sempre coloca anjos na minha vida. Então eu tinha amigos e pessoas próximas que me ajudavam, mas que eu era alguém só, eu vivia uma solidão a dois. Eu acho que nesse momento a minha relação já não existia mais. Entre outras frustrações, milhares delas, né? Eu com muitos traumas, muita coisa que eu carregava de infância, que de repente num próximo capítulo eu posso falar um pouco mais, atrapalharam muito. Então assim, ele foi muito paciente. Hoje eu tenho essa visão, que ele foi uma pessoa muito paciente. E eu acho que uma pessoa que, dentro do que ele podia, me respeitou, sabe? E ele fez da forma como ele sabia, né? E existia um déficit muito grande entre nós. Então, naturalmente, esse déficit foi distanciando. E foi cada vez mais, a coisa foi ficando distante. E depois disso, quando as coisas começaram aparentemente a se dar certo, e a gente planejar realmente ter negócio junto, trabalhando juntos, funcionando bem, né, numa sociedade, foi quando ele me pediu em casamento. E aí eu fiquei, assim, em estado de choque. Porque eu disse, então, é real, né? As pessoas namoram, as pessoas casam, e existe um próximo passo. E aquilo que era um sonho se transformou no pesadelo em um mês. Em um mês. Né? Então, foi um pedido de casamento na frente de um monte de gente, num treinamento, muitas pessoas. Eu fiquei tímida e feliz ao mesmo tempo. Eu reservada, sem querer mostrar nada pra ninguém. Mas, pouco tempo depois, através das redes sociais e uma série de coisas, que sem detalhes, pra gente não se estender mais ainda, ele veio conversar comigo e me contou que ele teve uma relação com outra pessoa. E que aí essa pessoa, inclusive daqui de São Paulo, ele teve uma relação com ela. E mesmo ele não viajando mais, eles mantinham um contato, uma relação à distância, meio que à distância, né? Então existia ali um ciclo e que ela ficou com raiva por conta da história do noivado e estava tentando dar um jeito de me contar. Que fosse ela ou através de outras pessoas. E aí ele acabou tendo que me contar. Pra poder... Então assim, de impacto, eu esperei, acho que a notícia pior. Eu esperei que ele tinha tido um filho com outra mulher. Foi o que passou pela minha cabeça. Mas na hora, sabe aquela coisa assim, um mix de raiva com vergonha. Depois era muita vergonha. E depois eu vendo a quantidade de pessoas no Facebook que existiam em comum com ela, que sabiam. E muitas pessoas que estavam nesse dia que ele me pediu em casamento, eu fiquei com tanta vergonha. Eu me senti tão humilhada. E eu disse, por que eu me coloquei nessa situação? Qual é a minha parte aqui, né? E aí esse casal me resgatou. Eu passei uma semana na casa deles lá em São Luís, saí de perto e fui refletir sobre várias coisas. E nesse momento foi que eu fiquei em dúvida. E veio esse chamado. O que é que eu quero para a minha vida de verdade? O que é que eu quero de verdade? Porque isso não tá funcionando. O que é que eu quero de verdade mesmo? E aí eu comecei a imergir em mim. Imergir em mim. E uma amiga me convidou para um curso de inteligência emocional. E ainda mandou a outra para garantir que eu ia ficar lá. Que eu não ia fugir, né? E eu precisei ficar mesmo, chegar no fundo do poço para ser alguém humilde e receber ajuda. Porque eu me achava muito autossuficiente, muito arrogante. Então a vida me mostrou que não é bem assim. E lá embaixo, quando a primeira fala, ele falava de um conceito de
autorresponsabilidade, que é aquilo que o seu resultado que você tem, parabéns, foi você. Eu vesti essa roupa na hora. Então foi o momento de entrar no casulo e cuidar de mim. E aí eu saí fazendo curso, saí fazendo formações, a gente ficou mais ou menos separado. Separado, mas junto, que era tudo junto, o negócio junto, tudo era junto. E aí ficou, eu não tinha certeza. Então, para de repente terminar uma coisa e ir atrás, né? Eu não via vantagem. Depois ele foi fazendo o curso também. E a gente foi ali melhorando. E aí isso passou o ano de 2014 inteiro. E já em 2015, que foi realmente o ano da minha virada, foi quando eu comecei a fazer, eu digo, eu vou fazer uma formação em coach. Mas eu fui buscando me tratar, buscando trabalhar com a equipe. Eu não fui buscar ser coach, trabalhar com isso, né? Os atendimentos. E fiz a formação, teve esse momento que eu me apaixonei por mim, essa virada foi durante a formação em coach, eu fiquei assim, cheia de mim, e eu olhava pra ele e pra relação que a gente tinha, e eu dizia, eu tô atrapalhando a vida dele, porque ele não cabe mais na minha vida, não tá mais rolando. Foram 12 anos. Ok, mas e os próximos 24, os próximos 36, os próximos 50? O que é que eu quero? Então eu vi que eu estava atrapalhando ele, né? E que de alguma forma aquilo tinha que se resolver. E aí eu continuei. Eu acho que eu devo ter feito uns 15 formações num ano. Por aí. Vários. E acabou que a gente veio realmente a terminar. Logo, alguns meses depois. Terminamos. E aí eu fui cuidar da minha vida, que era o meu grande sonho, cuidar da minha vida, e eu comecei a fazer isso. Então, comecei a vender minhas coisas, comecei a trabalhar e tentando voltar para o meu mercado de moda, sentindo uma resistência muito grande das pessoas que me viram fora, trabalhando com marketing de rede, com outras coisas, e aí eu senti um pouco de resistência, mas eu comecei a atender clientes online, clientes fora do Brasil, gente de outros países, e a coisa foi acontecendo, né? Depois disso, olha só como são as coisas, é interessante, né? Uma amiga, durante esse processo, uma amiga chega e diz assim, olha, eu vi que você tá nesse negócio de coach, eu quero que você seja minha coach. Quanto que você cobra no processo? Eu disse, não, mas eu não atendo coach. Ela, não, mas eu quero que você me atenda. Eu preciso de coach e é você. Quanto é? Eu vou transferir para sua conta. E eu fiquei assim, eu disse, uau. Bom, e aí eu coloquei o preço, a gente fez o processo e foi. E eu não parei de atender. Eu não parei de atender. Nunca parei de atender coach, até então, né? Já tem 4 anos isso. E aí, ainda em Fortaleza, em 2015, a minha tia me convidou para morar em São Paulo, que ela abriu um ateliê de moda. Ela disse, minha filha, você atende seus coaches online, você não disse que é online? Então, você trabalha no ateliê, me dá uma força lá e atende online. E assim, eu vim para São Paulo, com R$1.000 que a minha tia me deu, e 5 caixas, com livro, apostila e uma mala de 32 quilos de roupa. Era só o que eu tinha. Fiquei com dívida, vendi meu carro, paguei dívida e vim embora. Assim eu cheguei aqui em São Paulo. E quando eu vim, trabalhei com ela o primeiro ano, né, eu com muito medo, aquela coisa. Fiz algumas amizades, algumas pessoas que me ajudaram bastante. Eu tive um relacionamento com uma pessoa que me ajudou muito, que me deu uma visão. Ele me mostrou que eu podia muito mais. Você já chegou até aqui, mas você pode muito mais. Você trabalha com a sua tia, você não ama o que você faz. E você trabalha com ela porque você tem medo. Mas emprego é só emprego. Se você seguir o seu propósito, a sua missão, você vai conseguir seus clientes e você vai dar uma virada. Não é porque você tá lá ou tá aqui, vai dar certo. Foi a fala dele pra mim, a última fala dele pra mim. Isso já foi em novembro de 2016. E ele foi embora. E eu chorei horas. E eu acho que uns 15 dias depois disso eu chamei a minha tia, a sócia dela, pra conversar. E que realmente não ia mais funcionar, né? E aí eu saí. E aí mais uma vez eu fui desafiada a cuidar da minha vida mais ainda. Longe da minha família, noutra cidade, e tendo que me virar mesmo. E aí morei de favor na casa de uma amiga, ela me convidou, fiquei uns 45 dias na casa dela, depois eu aluguei um quarto
Um quarto que hoje deve ser o quarto que eu morava lá, uma kitnet com banheiro e cozinha, é do tamanho do meu banheiro com a minha área de serviço, bem pequeno. Eu morei lá 5 meses. Mas eu morei lá, eu pintava, eu arrumava, era tudo decorado. E eu sabia que lá era só uma fase. Então eu nunca pertencia àquele lugar. Eu sempre estava lá e tinha os gatinhos. Foi lá que eu conheci a Sol, a minha gata, né? Que eu trouxe. E sempre era grata pela minha cama, pela minha segurança, pelo meu conforto. A internet era péssima, como era que eu ia atender? E aí eu me filiei ao Google, o campus do Google em São Paulo. Eu vinha, pegava o metrô, morava perto do metrô. Vinha, pegava o metrô e atendia no Google. E à noite eu ia pra casa e trazia marmita e comia fria, entendeu? Porque o almoço no Google era R$ 30. Eu não tinha R$ 30 pra almoçar todo dia. E eu trazia, fazia minha comida. E tava cuidando da minha vida, feliz, grata, fazendo amizades, conexões. E eu fiquei 5 meses lá. Mas no ano de 2017, eu escrevi as minhas metas. Né? Então, assim, às vezes as pessoas perguntam, por que eu planejo uma coisa, eu boto uma meta e ela não acontece? Porque você não faz do jeito que é pra ser. A resposta é essa. São detalhes. E no começo do ano eu fiz minhas metas e eu coloquei que hoje, 1º de agosto de 2017, eu estou feliz e agradecida por morar sozinha, num apartamento no bairro tal, que eu queria morar perto aqui da região central da Avenida Paulista, que eu amo, com conforto, com segurança, um ambiente familiar, perto do metrô, uma quadra de metrô, porque mobilidade de São Paulo é tudo, e eu entendia que eu tinha que ter acesso, eu tinha que andar a pé ou de metrô rápido, e para ter uma qualidade de vida, e conforto, segurança, silêncio, para eu poder trabalhar e atender meus clientes a partir de casa, para ter a liberdade geográfica que eu tanto queria, que para mim por muito tempo era só um sonho. Eu já vivo isso. 90% dos meus clientes são online. Eu atendo. E é isso. Tô aqui. Quando eu me mudei pra cá, as coisas foram acontecendo, tudo, e eu vim pra mudar. Mudei, moro aqui nesse apartamento. Já vai fazer 2 anos, né? 1 ano e meio, sei lá. E tô aqui. Tô aqui muito firme, muito confiante. E hoje, muito mais certa do meu propósito. Do meu propósito, que é realmente inspirar as pessoas que passaram pelo que eu passei, que passam pelo que eu passei. Muitas mulheres que se veem, muitas vezes, sem ver uma luz no fim do túnel. Dependentes emocional, dependentes financeira, e que elas não sabem como é que elas vão sair disso. Né? Elas não veem uma luz no fim do túnel. E eu tô aqui. Tô aqui para dizer que elas podem, que tudo que você sonhar, você pode realizar. Para dizer que se você tem um alvo e você pode chegar até ele. E hoje isso está no meu DNA. Isso é um propósito meu realmente, que é levar essa mão que eu não tive. Em muitos momentos eu não tive. Deus sempre mandou pessoas para me ajudar. Graças a Deus eu tenho bons amigos, bons parceiros, e tudo vem para mim. Tudo vem. Tudo vem para mim. Tudo que eu faço dá certo, mas tem gente que não vê assim, que não tem essa força, que não sei o que é que acontece. E é isso, é pegar na mão e dizer, você não tá só, eu já tive aí com você. Eu já tive até pior. E a gente vai dar a mão e vamos junto. E você vai conseguir. Se eu pude, você pode. E você pode muito mais. E cada vez mais, conquistando mais. Então, esse ano de 2019, para mim, ele já começou em outubro do ano passado, quando eu me determinei realmente a me posicionar, a falar, a romper o silêncio e a falar para todo mundo tudo que eu faço. Então, eu trabalhei 10 anos com moda, né? 10 anos atuando, cuidando das pessoas da parte de fora delas. E desde que eu entrei na universidade até hoje, somam 15 anos.
Então são 15 anos, não são 15 dias. Eu posso afirmar com categoria, não é a roupa. A roupa, o estilo, é apenas o sintoma. Existe lá dentro uma raiz. E essa raiz eu terminava sempre fazendo um processo de coaching com as minhas clientes, um processo terapêutico de algo que existia por trás, né? Então a embalagem delas, o visual, fazia com que elas se sentissem mais empoderadas e a gente trabalhava por trás. Por trás existia uma crise, uma baixa estima, uma crise no casamento, um desejo de um cargo maior, existiam traumas, existiam coisas. Então, e eu não divulgava esse trabalho. Até então eu não divulgava o meu trabalho. Eu não divulgava o meu trabalho. As pessoas tendo ganhos, ganhando dinheiro, conquistando coisas grandes, me agradecendo e eu calada. Então isso acabou. Eu decidi, o meu chamado é muito forte, eu decidi realmente me posicionar e assumir que é isso que eu faço e que hoje existe, eu tenho linhas de trabalho, mas que o meu propósito é esse, é levar uma transformação para essas pessoas. Aquela transformação que eu tive, tudo que eu passei, toda dor, toda lágrima, tudo eu sou grata. E tudo isso foi muito bem feito, foi muito doído e foi importante para a pessoa que eu sou hoje e para as pessoas que passam por mim nos processos e também para o que vai vir. Tudo é muito importante. Então eu já são 4 anos, o tempo passa muito rápido, a raiz está bem fincada, o alicerce está bem fincado. E em 2019 eu vou me posicionar, eu já estou me posicionando, eu vou contar a minha história. E grandes coisas estão por vir para esse ano. E esse é só um capítulo. Você pode continuar, quem está acompanhando, pode escrever, deixar uma pergunta, um comentário. Se você passou por algo parecido, se essa história te inspirou de alguma forma, você lembrou de alguém, você pode colocar aqui nos comentários também, né? Mas próximos capítulos virão. Tem bastante coisa aí. Eu tô com 35 anos e é um número que eu me orgulho, é um número bacana. Eu acho que eu atingi um ponto de maturidade e eu sei muito bem para onde é que eu tô indo. Então, vamos aguardar os próximos capítulos do que vai vir. Quais serão as próximas histórias de Rafaela Bezerra Braga?